Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa com Arthur Valadares sobre Jesus. Arthur, continuamos nossa conversa sobre Jesus? Sempre muito agradável conversar sobre o Mestre, né? No último programa você fez considerações mostrando o nosso caminhar, o caminho de Emaús, né? Mostrando os peregrinos e sendo conduzidos por Jesus. Mas vamos falar agora da chegada de Jesus, né? Existe toda uma história e uma história. Como é que é entender a história e a história sobre esse momento maior que é a manjedoura, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus? Tem história e história aí? Olha, quando a gente olha o Evangelho, a gente vai aprendendo, sobretudo, a olhar para o Evangelho ali também com um caráter muito literário e muito simbólico de muitos dos fatos que ali estão narrados. Porque quando a gente encaminha só para o caminho da história, são grandes as chances da gente se perder muitas vezes em elucubrações, em concepções puramente pessoais, em opiniões, até porque a história como ciência humana é limitada, até porque as fontes que nós temos acesso são limitadas. Mas quando a gente vai buscando o sentido mais espiritual e simbólico daqueles textos, que foram, em sua grafia, amparados pela espiritualidade superior, como Emmanuel vai nos escrever lá no livro A Caminho da Luz, por exemplo, um item muito interessante, redação dos textos definitivos, quando ele vai falar que aqueles núcleos primeiros cristãos, né, tanto os núcleos dos primeiros apóstolos, os mais próximos, como os outros, foram, de certo modo, amparados pela espiritualidade, mas na grafia, né, para a construção ali da narrativa em torno da vida de Jesus, inclusive para gravar isso de maneira muito simbólica, para que aqueles atos pudessem ser, com o passar do tempo, ressignificados, lidos num sentido cada vez mais profundo, à medida que o espírito ganha profundidade de sentimento que o permite ir mais além. Mas ele vai dizer justamente isso, que quando a gente tem um olhar puramente histórico para os textos, ou puramente raciocínio em torno dos textos, a gente perde muito da riqueza dos textos. Porque ele vai dizer nesse mesmo trecho que, nesse caso, a intuição tende a marchar acima ou à frente da razão. Não que ele menospreze a razão, mas o que ele quer dizer é o seguinte: o estudo do Evangelho é, sobretudo, um momento de conexão com as fontes superiores da espiritualidade. E se você vem apenas pautado na horizontalidade, que é raciocínio, e não na verticalidade, que é sentimento, você vai ter uma visão rasa, ao passo que a visão do sentimento te eleva e te abre novos horizontes de entendimento. É mais ou menos o que a Narcisa fala para o André Luiz no capítulo 1 do livro Os Mensageiros, quando ela fala assim: enquanto o homem apenas está preso, está engolfado em raciocínios, o Evangelho não parece um repositório de ensinamentos comuns, nada demais. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, ele percebe que aquelas lições ganham vida própria e revelam aspectos desconhecidos anteriormente da sua inteligência. Então, tudo isso a gente está falando no sentido não de menosprezar a análise contextual, a análise histórica, mas principalmente para frisar que, em se tratando do Evangelho, nós temos que perceber que ele ali é contato de mentes, é sintonia. Porque quando a gente lê uma obra, na verdade, a gente está promovendo um processo de conexão mental com os autores ou os inspiradores daquela obra. E isso é mais ou menos o que diferencia a história da história. Quando nós vamos buscar em cada um daqueles acontecimentos, mais do que simplesmente os fatos em si,
mas o que aqueles fatos representam, o simbolismo espiritualmente, a gente está mais apto a extrair ali as lições fundamentais. Então, nesse caso específico da manjedoura, se a gente ficar muito preso à história, vamos ficar aquelas discussões muitas vezes intermináveis. Ah, nasceu em Belém, ah, nasceu em Nazaré. Uns vão defender com unhas e dentes que nasceu em Belém, outros com unhas e dentes que nasceu em Nazaré. Mas isso, como diz o próprio Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, isso não edifica. Isso não transforma o seu espírito. Ao passo que, se você for, o que então essa manjedoura representa? Porque, de fato, a figura da manjedoura existia. Talvez não fosse numa caverna, como muitos imaginamos, até porque naquela época as manjedouras em geral eram dentro das próprias casas, porque os animais eram trazidos para ficar dentro das próprias casas e dormiam dentro das próprias casas. Então pode existir esse questionamento, alguns historiadores falam disso, Kenneth Bailey, por exemplo, mas o que a manjedoura representa? Senão esse símbolo da humildade, desse rei, desse governador espiritual do orbe, com a maior grandiosidade espiritual que tem na Terra e que escolhe nascer num ambiente de tamanha simplicidade. O que ela representa senão isso? Que não importa de onde você parta, não importa o seu ponto de partida, importa a sua vontade de realizar, importa a sua vontade de fazer, o mais tudo se conjuga para aquele que realmente quer realizar o bem. Então Jesus nasce sem qualquer amparo ali, vamos dizer, para mostrar, olha, o ponto de partida não importa tanto, o que importa é a vida, é a caminhada, é o empenho. Então, aí a gente vai extraindo profundas lições daquela manjedoura que, se a gente ficasse preso apenas no aspecto histórico mesmo, discutindo isso, a gente perderia. E certamente a espiritualidade quis com aquilo nos ensinar muitas coisas. Até uma mensagem muito bonita de Humberto de Campos que vai ilustrar um pouco desses fatos do nascimento de Jesus, extraindo o aspecto espiritual de cada uma daquelas narrativas. Chama-se O Natal Simbólico. Recomendo aí a leitura a todos. Vocês vão ver ali um pouco de como a espiritualidade trabalha melhor esses símbolos. Nós temos, na chegada de Jesus, né, um anúncio, né, um aviso, né, que chama toda a humanidade. Isto também tem um significado. Como entender este significado, esse aviso, esta estrela, né, que norteia e que chama a atenção de todos? Como representar isto? Porque nós estamos chegando num momento, e vamos conversar um pouco mais sobre isto, que a nossa proposta com este Visão Espírita é dizer que este programa traz consigo, simbolicamente, e mesmo sinalizando, traz uma estrela que nós queremos que agora ela saia deste mundo nosso aqui e adentre ao lar. Então a nossa estrela, a nossa conversa sobre Jesus, ela sai deste mundo nosso e entra dentro do seu lar. Senta com você, ilumina a sua família, ilumina você. Qual a representatividade que nós podemos dar a esta estrela? Olha, eu acho que o grande símbolo por trás da estrela, né, nós não vamos nos fixar aqui se era uma estrela mesmo, se era um espírito que fazia, mas eu acho que assim, a grande mensagem que aquilo quer transmitir é: todos aqueles que já despertaram para uma busca maior serão guiados pelas próprias circunstâncias da vida, pelo próprio Criador, através dos inúmeros meios que ele tem para fazê-lo, serão guiados a essa maior intimidade ou esse encontro com o Cristo. Eu me lembro disso de uma maneira, até fazendo um paralelo, eu me lembro quando Paulo, após a sua conversão, se dirige ao deserto, e você pode imaginar como é que é um deserto à noite, sem nenhuma iluminação externa, como é que é o céu de um deserto. Você olhar e ver aquela multidão de estrelas. E eu me lembro que tem uma hora lá muito interessante que Emmanuel diz assim: Paulo sentia que o Cristo conversava com ele através daquelas estrelas. E eu não pude não fazer essa conexão com a passagem da estrela do nascimento. Como a dizer assim, a alma que realmente despertou, que já se cansou de uma determinada postura, que já entendeu que aquelas buscas puramente transitórias não mais a satisfazem, como que as próprias forças da natureza começam a conversar com ela e a guiá-la a caminho desse encontro com Cristo. Então você começa a perceber Jesus conversando com você através de um pôr do sol.
Você começa a ver ali uma manifestação da voz divina te convidando, te impelindo a avançar, a buscar a espiritualidade, a buscar novos valores, a buscar entender melhor o que é a vida, por que estamos aqui, o que é que fazemos. Você chega e olha para uma estrela à noite, para um céu estrelado à noite, não tem como você não sentir, para uma alma que já está minimamente interessada em algo mais, não tem como você não sentir um profundo sentimento de reverência, de respeito, de admiração. Então eu vejo naquela estrela esse símbolo das próprias forças da vida, da própria natureza que conversa sutilmente. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que conversa com essa alma que já anseia por algo mais e que vai a conduzindo pelos caminhos da vida em direção ao encontro com esse Cristo, que vai nascer na sua manjedoura interna e que vai então começar a se desenvolver. É o nosso primeiro e mais profundo contato ali com Jesus, que vai aos poucos se concretizando à medida que ele vai crescendo e tomando proporções dentro de nós. Então eu vejo mais ou menos como isso, até baseado num artigo que algum tempo atrás eu vi, de uma grande universidade inglesa, eu não vou me recordar agora qual que era, mas depois posso procurar essa fonte, mas ela dizia basicamente o seguinte: eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que reservavam um tempo da sua semana, por exemplo, para terem experiências que eles chamam no inglês de awe, ou seja, de admiração, de reverência, ou seja, parar para olhar o mar, parar para olhar um céu estrelado. E o que eles perceberam? Que essas pessoas, em geral, eram mais altruístas do que aquelas que não tinham. Por quê? Aquilo ressignificava a sua dimensão perante o universo, fazia com que se tornassem mais humildes e, portanto, mais altruístas, se importassem mais com os outros. Ou seja, aquela experiência com aquela visão abria espaço na alma delas para modificações. Aí eu entendi algo que eu também sempre me perguntei: por que Maria orientou Eurípides Barçanufo a abrir uma escola de astronomia ou ensinar astronomia para as criancinhas? Aí eu fui entender. Ele queria, ou ela queria, já abrir no espaço daquelas almas ali, dentro delas, esse espaço para que o Cristo ali pudesse encontrar um ambiente mais propício. Nós sabemos que o Natal chega num momento, né, que traz as suas reflexões, mas em que momento as comemorações natalinas receberam Jesus? Em que momento Jesus aparece? Porque entende-se que seja algo comum, algo que sempre foi assim, né? É como alguns da geração de hoje, né? Acha que celular existiu sempre, né? Sempre existiu celular, WhatsApp, Facebook, né? Então, é claro que as coisas foram. Em que momento Jesus chega ao Natal, ou o Natal, essas comemorações natalinas, chegam a Jesus? Olha, algo que nos é dado saber, muito provavelmente por volta do século IV, começou-se esse esforço aí por parte, né, da igreja à época, de trazer Jesus para essa data, para essa época, no sentido de cristianizar um pouco algumas festas que eram realizadas dentro do paganismo, ali no solstício de inverno. Então, criou-se essa vinculação, embora hoje a gente saiba que quando Jesus nasceu, certamente não foi nessa data, porque naquela época, no hemisfério norte, é o inverno, então os pastores não estariam no campo, como a narrativa nos diz. Então, é quase que uma unanimidade entre os historiadores que não foi essa data, inclusive hoje, que Jesus não nasceu no ano 0, né? Como nós vamos aprendendo. Na verdade, Jesus nasceu no ano 5 a.C., através de uma conjugação de informações históricas. Nós, na Doutrina Espírita, inclusive, tem um artigo do Haroldo muito interessante na revista Reformador, de junho de 2008, em que ele faz toda essa análise, mostrando tanto dados históricos como uma mensagem de Humberto de Campos, que nos mostra ali de onde surgiu esse equívoco com relação ao nascimento de Jesus. No século VI, o Frei Dionísio acabou errando ali por 5 anos a data do nascimento. Mas, enfim, isso é secundário. A gente sabe que houve esse esforço para mudar um pouco essa vinculação, essa ideia dessas festas, buscando linkar, né, conectar aquelas comemorações pagãs ao nascimento de Jesus, e essa data meio que foi sendo consolidada com o passar do tempo. Então vamos fazer uma reflexão. Jesus entra para que a festa mudasse um pouco o seu conceito, né? Sim. Jesus chega num determinado momento e nós observamos que historicamente, principalmente para nós aqui, Jesus toma
posse, toma uma participação intensa das comemorações natalinas. Por que que hoje, né, estamos voltando ao paganismo? A participação de Jesus nessa comemoração diminuiu consideravelmente. Como entender o que está acontecendo? De certo modo, a gente pode traçar um pouco de paralelo, né, dos tempos hoje com aqueles tempos do passado. Claro, a gente vai ver um progresso sensível na humanidade de uma maneira geral, mas a gente está quase que num processo cíclico histórico, né? Antes de grandes transformações, a gente meio que repete ou recai novamente algumas experiências, sobretudo nessa época do materialismo exacerbado e aí todos os seus filhos, né? O consumismo, o hedonismo e etc, etc. E isso acabou misturando-se um pouco a ideia aí do Natal, sobretudo com o desenvolvimento da indústria e, vamos dizer assim, a comercialização da data que nós tivemos. A figura de Jesus foi perdendo um pouco o espaço, inclusive muitas vezes mesmo dentro do cristianismo, ou dentro da família cristã, por exemplo, às vezes valoriza-se mais a figura do Papai Noel em si do que realmente a ideia por trás. Porque embora Jesus não tenha nascido na data, é importante ter um marco ali onde a gente possa vincular o pensamento humano à figura de Jesus, à sua mensagem. A própria espiritualidade fala isso. Embora não seja muito mais uma data convencionada, é importante ter aquele momento porque a psicosfera da humanidade, de uma maneira geral, se associa mais em pensamento ao Cristo. E isso melhora naturalmente o ambiente, a espiritualidade pode agir melhor. Então, a gente percebe que na atualidade tem essa mistura um pouco decorrente do contexto que nós vivemos, né? Esse mundo altamente conectado, consumista, que repercutiu nessa ideia ou nessa festa, mas nosso papel aí também buscar sempre relembrar e manter acesa essa chama do que realmente representa esse símbolo, né, do nascimento de Jesus, com todas as lições que ele nos traz. Papai Noel dá presente, né? Que ele nunca ganha presente, né? Qual é o grande presente que Jesus traz para essa comemoração de Natal? Porque ficou uma herança profunda no sentimento de todos, isso que você falou dessa mudança de psicosfera. Qual é o grande presente também que Jesus traz para esta data? Eu acho assim, até baseado num vídeo muito bonito que vi há uns 2 anos atrás, dos nossos irmãos Mormons, que fazem um trabalho muito bonito de divulgação, ele é o presente. Né? O grande presente do Cristo, na verdade, o Cristo é um presente de Deus para a humanidade terrestre. Porque a humanidade terrestre, com todas as suas dúvidas, com todas as suas aflições, as suas angústias, vai encontrar no Cristo, na vida do Cristo, as respostas aos seus anseios mais profundos. As orientações, os conselhos, enfim, a súmula de experiência de bilhões de anos de um espírito puro que condensou toda essa experiência de amor, de sabedoria em lições simples, em lições singelas, em todas aquelas lições, naquela convivência com os discípulos e que ele trouxe agora como o maior presente que a humanidade já recebeu de Deus, aí perdurando por séculos afora, não por acaso. Estamos chegando ao Natal. Os corações parecem que estão mais brandos, as almas mais dispostas a compartilhar, a se doar uma em relação às outras, olhando para esse momento grandioso, né? Para esse momento que às vezes aguardado para que as famílias se encontrem, para que as famílias se unam, né? Que sugestão, que mensagem, o que você diria neste Natal, nesta festa, nesta comemoração, para aqueles que estão nos assistindo agora? O que você falaria para eles? Olha, eu acho que o Natal, acima de tudo, deve ser marcado por aquilo que Jesus mais gostava de fazer, que era estar em comunhão, estar em união ali com seus discípulos. A gente citou no episódio passado a passagem de Emaús e é interessante quando os discípulos reconhecem como? Pelo partir do pão. No momento em que ele se assenta à mesa, os convida para partilhar ali o pão, a refeição, porque era uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer. Então eu creio que Natal, sobretudo, é isso.
é comunhão familiar, é estar próximo, não só de corpo presente, não só achando que aquilo ali é simplesmente um formalismo, é aquela visita que tem que fazer a família, porque não, vamos buscar criar no Natal aquele ambiente da última ceia, em que nos sentamos juntos para partilhar do pão da esperança, do pão que nos consola, que nos alimenta, que nos dá força, porque é dessa união, dessa alegria, dessa comunhão que nós nos nutrimos espiritualmente. O nosso corpo precisa do pão para manter-se fortalecido para as ações do mundo, mas a nossa alma também precisa se alimentar. Caso contrário, como o corpo, ela se torna anêmica, ela se torna frágil, ela se torna abatida. Nós precisamos, e é disso que nós nos alimentamos, de comunhão, de fraternidade, sentar-se à mesa, conviver com as pessoas, abrir o coração, sentir esses momentos. Isso é Natal. Os presentes são secundários, porque o presente maior ali é abrir o coração para a troca, para a partilha, porque é isso que marcou a passagem de Jesus pela terra. A troca, a comunhão, a partilha. E foi com isso que ele quis selar a sua marca, tanto é que era assim que era reconhecido pelos seus seguidores, pelo partir do pão. Se você tivesse que sugerir uma parábola para que na noite de Natal aqueles que fizessem seu evangelho no lar, porque nós precisamos, além de dar do alimento, e aí uma sugestão nossa, façam um evangelho no lar, na véspera do Natal, reúnam as famílias, leiam uma página, leiam algo que retrate a presença do Cristo no seu ambiente familiar. Que parábola que momento de Jesus você sugere para quem está assistindo Visão Espírita agora? Olha, eu não sugeriria um específico, até porque cada lição de Jesus tem a sua beleza e a sua profundidade. Eu talvez sugeriria aquele que era um hábito dos primeiros cristãos e que segue ainda hoje conosco, que é mais ou menos aquela ideia da abertura aleatória, porque com a intuição da espiritualidade superior vai ser encaminhada ali a mensagem mais adequada à circunstância daquela família, à necessidade daquela família, daquele contexto. Mas enfim, se fosse para escolher uma, eu escolheria ali dos capítulos 13 em diante de João, quando Jesus está na última ceia com os discípulos. O lava-pés, aquela partilha, o capítulo 17 de João, que é toda uma prece, ele inteiro uma prece de Jesus pelos seus futuros seguidores, enfim. Todos aqueles capítulos são muito belos, porque lá inclusive vão falar do Consolador, aquele que estaria para sempre conosco, nos lembrando e nos falando de Jesus. Então fica aí essa dica, mas creio que a ideia do aleatório também abre espaço aí para a atuação da própria espiritualidade responsável por aquele lar, conduzindo as ideias e as reflexões. Ou aleatório, ou você sugere o capítulo... De 13 em diante, João. 13, 14, 15 ou 16, todos eles são muito belos. Todos eles. Que João, dos evangelistas, é o convívio, aquele convívio íntimo, aquele que esteve lado a lado, passo a passo com Jesus. O programa Visão Espírita caminha célere. Os preparativos nos lares são intensos agora e provavelmente alguns tiraram seus 30 minutos para estarem conosco, estar com você, Arthur, neste dia, e daqui a pouco nós vamos ter o Natal. Daqui a pouco todos irão se abraçar, teremos a virada, a meia-noite, como tradicionalmente, a ceia. Que mensagem? O que você fala para o nosso telespectador neste Natal? Olha, eu vou usar aqui simplesmente um versículo, uma fala de Jesus que está no Apocalipse, através do médium João Evangelista, mas ele diz simplesmente assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que escutar e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está à porta de cada um dos lares do mundo, batendo à porta, que nós possamos no mais íntimo escutar a sua voz e abrir o nosso coração, o nosso lar, para que Jesus possa, enfim, cear conosco e nós com Ele, nesse ambiente da mais pura comunhão, fraternidade e amor, para que o Natal seja realmente com Jesus e para que o ano seja realmente novo. Então, que Jesus abençoe a todos, um excelente Natal a todos. Agradecemos, Arthur, agradecemos a você. Um feliz Jesus neste Natal. Até o próximo Visão Espírita. Natal.
diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o Mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz, para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite, e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé, e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros: glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.